Alô amigos do canal, neste vídeo vamos conhecer os primeiros papas da nossa série, os que construíram a história do Império Papal que durou 1260 anos, no período de 538 a 1798. Antes de contar a história do bispo Vigílio, o papa assassino, temos que fazer uma breve contextualização histórica, é rapidinho. No ano de 328, Constantino havia transferido a capital do Império para a longínqua Constantinopla, hoje conhecido como Istambul, na Turquia. O auge do Império Romano, com suas glórias de conquistas e riquezas, há muito era passado. Durante o século IV, o Império manteve-se unificado com sua sede em Constantinopla. No final do século, o imperador Teodósio estabeleceu em 395 a divisão definitiva: Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com capital em Constantinopla. A outrora populosa cidade de Roma sofreu um êxodo urbano. Os cidadãos foram viver no campo e a cidade foi deteriorando-se. Os povos germânicos, que há muito vinham pressionando as fronteiras do Império, acabaram por ser admitidos dentro das fronteiras e ocupando muitas terras e territórios. Por fim, tornaram-se tão fortes que Roma, a capital do Império Romano, foi invadida várias vezes. Os visigodos saquearam Roma em 410 e os vândalos em 455. Os francos, após saquearem Roma, ocuparam a Gália, hoje conhecido como França. Anglos, saxões e jutos invadiram a Bretanha, hoje conhecido como Inglaterra. Os burgúndios, o sul da França, lombardos, o norte da Itália. Agora preste atenção. Em 476, os Érulos, liderados por Odoacro, depuseram o último imperador do Império Romano Ocidental, Rômulo Augusto. As insígnias imperiais foram mandadas para o imperador do Oriente, que assim ficou como imperador de Roma, mas na prática, quem mandava agora, na outrora poderosa cidade, eram os povos bárbaros. Assim é que no ano de 535 encontramos Roma dominada pelos ostrogodos e tendo como rei Teodato, e como bispo de Roma, Agapito I. Estou falando bispo de Roma porque a palavra papa ainda não era usada naquela época, mas para fins didáticos vamos usar aqui em nossa série. Agapito era filho de Gordianus, um padre romano assassinado nos tumultos lá do tempo do Papa V. Pera aí, Papa filho de um padre? Sim, meu amigo. Isso ainda era comum no VI século. A igreja ainda não havia inventado essa história de celibato. Agora vamos conhecer os outros personagens da nossa história? Imperador Justiniano, além de imperador, achava-se um grande teólogo. Imperatriz Teodora, que aliás tem uma história bem interessante. Antes de ser imperatriz, era atriz e cortesã. Em linguagem moderna, prostituta. Não há relatos na história sobre quais feitiços sexuais ela usou com o imperador Justiniano, que casou-se com ela com toda a pompa e circunstância. Teodora, agora imperatriz, revestiu-se de tanta santidade que, junto ao esposo, empreendeu uma campanha contra as antigas colegas de profissão. Centenas de prostitutas de Constantinopla foram aprisionadas em conventos contra sua vontade, para que dali por diante tivessem vidas recatadas. Muitas ficaram loucas com a prisão e muitas cometeram suicídio. Este aqui é o general Belisário, que merecia um vídeo só para contar a história dele. Venceu muitas batalhas com forças bem inferiores em número, porém, ele era um estrategista de primeira e sabia usar a informação e desinformação para confundir o inimigo. E esta é Antonina, sua esposa, mulher muito influente por ser a esposa de Belisário. E este é o Papa Silvério. Vamos contar brevemente a sua história, já já. E finalmente temos o nosso ator principal, o Papa Vigílio. Apertem os cintos, vamos começar. Bom, Vigílio era romano de nascimento. Pertenciam a uma família abastada, portanto, nada mais natural que seguir o caminho eclesiástico, uma vez que essa era a maneira mais fácil de se conseguir prestígio e honras naquelas épocas. Diz o escritor daquele tempo a respeito de Vigílio: o seu caráter era violento e arrebatado. No acesso de cólera, matou a pancadas um rapazinho que se recusava a carícias infames. Verdade ou boatos? Se verdade for, não é de admirar, uma vez que muitos bispos de Roma eram apreciadores de rapazinhos. E vamos relatar essas histórias aqui, de um por um, nesta série. Em 535, o Papa da ocasião, Agapito, lembra dele? Fez uma viagem a Constantinopla e levou junto com ele o diácono Vigílio.
É bom lembrar que, por essas épocas, o imperador tinha profunda influência sobre tudo que era discutido e decidido na igreja. Aliás, desde Constantino que era assim. Por isso é que vemos nos registros históricos Constantino presidindo concílios de bispos. Chegando a Constantinopla, Vigílio caiu nas graças da imperatriz, que, tendo-o procurado secretamente, fez a seguinte pergunta: "Você gostaria de ser bispo de Roma algum dia?" "Mas é claro que sim", respondeu Vigílio. "Bom, então vou financiar você. Em troca, eu quero que você reconheça os bispos Antimo, Severo e Timóteo, e renuncie os decretos do concílio de Calcedônia. Você pode fazer isso?" É óbvio que Vigílio prometeu fazer tudo o que Teodoro lhe pedira. Então Teodoro lhe adiantou 700 peças de ouro. Isso era muita grana naquele tempo. E hoje também. 700 moedas de ouro, imagine. Vigílio também levou cartas da imperatriz para serem entregues a Belisário, o general do exército imperial. Cabe uma explicação aqui. Por essas épocas, existiam muitas brigas teológicas entre os diversos bispos das igrejas orientais e os bispos ocidentais, dos quais o bispo de Roma era apenas mais um. Uma dessas discussões teológicas era a respeito do monofisismo. Monofisismo? O que é isso? Bom, explicando muito rapidamente, é a crença de que Jesus tinha apenas uma natureza, isto é, a natureza divina. Os bispos orientais defendiam essa crença. Já os bispos ocidentais não. E isso gerava disputas intermináveis entre eles. Então Agapito, que era feroz combatente do monofisismo, disse que não reconhecia Antimo, Severo e Timóteo, bispos orientais e defensores do monofisismo. O fato é que, logo depois dessa conversa entre Teodoro e Vigílio, o nosso bispo Agapito não viveu muito tempo. Morreu em Ponza no dia 22 de abril de 536, envenenado. Por falar em Ponza, é uma ilha não muito longe de Roma, e cá para nós, é um belo lugar para se morrer. Agapito tinha apenas 46 anos. Alguns historiadores afirmam que teria morrido envenenado por tramas obscuras da esposa do imperador, a venerável Teodora. Eu é que não duvido. Quando soube da notícia, Vigílio partiu alegremente para Roma. Afinal, estava levando uma grana para comprar influência e tinha tudo para ser o próximo Papa. Mas, para sua decepção, quando chegou lá, Silvério já estava instalado no trono de São Pedro. Lembra dos visigodos? Então, eles é quem davam as cartas em Roma, e o seu rei Teodato havia colocado Silvério como Papa. Mas quem é esse tal de Silvério? Ele era filho legítimo do antigo Papa Hormisdas. Peraí, Papa com filhos? Sim, amigos, a igreja ainda não havia inventado essa história de celibato, lembra? Quando chegar a hora, vocês ficarão sabendo quem criou essa lei. Eu vou contar. Vocês devem estar se perguntando, mas e o conclave? Como eram escolhidos os papas? Bem, por volta do VI século, não existia essa história de conclave. Os reis e imperadores é quem indicava o papa e o povo geralmente aceitava a indicação. Claro que Vigílio não ficou alegre com a situação, mas por hora não podia fazer nada. Porém, o general Belisário, que acabara de derrotar os vândalos lá no norte da África, estava vindo para Roma retirar o poder dos ostrogodos sobre a cidade. De fato, Belisário entra em Roma em 9 de dezembro de 536, e o sucessor de Teodato, rei Witiges, levanta um cerco a Roma que durou 374 dias, durante os anos de 537 a 538, chamado de o Grande Cerco dos Ostrogodos. Mas por volta de 12 de março de 538, os godos resolvem abandonar o seu cerco a Roma. Por conseguinte, em 538, pela primeira vez desde o fim da linhagem imperial ocidental, a cidade de Roma estava livre do domínio de um reino ariano. Lembra-se dos cristãos arianos, aqueles que acreditavam que Jesus era o primeiro ser criado por Deus? O fim do cerco não significou, naquela época, o fim do Império Ostrogodo, mas a sepultura da monarquia ostrogoda na Itália foi cavada pela derrota desse cerco. Mas voltemos à história do pobre bispo Silvério. Este foi acusado de traição durante o cerco. A acusação era de que estava traindo Roma e queria entregar a cidade aos godos. É óbvio que a história era lorota. De qualquer forma, Belisário foi convencido pela esposa Antonina a depor o bispo Silvério. Assim, em março de 537, o bispo Silvério é deposto e enviado para Patara, na Lícia. Em seu lugar, o nosso conhecido Vigílio é empossado como novo bispo de Roma.
Silvério conseguiu chegar até Constantinopla e colocar seu caso perante o imperador. O imperador, convencido da inocência de Silvério e sem saber das tramas da esposa, o manda de volta a Roma e ordena que tenha um julgamento justo. É quando Vigílio lembra Belisário das 700 moedas de ouro. Em vez de julgamento, Silvério é entregue nas mãos do agora bispo Vigílio, que o desterra para a quase desabitada e inóspita ilha de Palmarola. Ali, o pobre Silvério morre de fome alguns meses depois. Olha a ilha de Palmarola aí, que aliás não fica longe da ilha de Ponza, onde o Agapito havia sido envenenado. Silvério é considerado santo tanto pela Igreja Ocidental como pelos ortodoxos orientais. Quanto a Vigílio, assim que assumiu o trono de São Pedro, não cumpriu as promessas que fez à imperatriz. O clero de Roma não o permitiria, mas ninguém fazia uma traição assim a Teodora sem pagar o preço. O fato é que Vigílio foi levado à força para um concílio em Constantinopla em 547 e permaneceu praticamente como cativo por lá até 555. Isso é que é concílio longo, hein? Foram 8 longos anos. Isto é só para vocês perceberem que o Papa ainda não tinha tanta moral assim e estava sob as ordens do imperador. Mas logo chegará o dia em que reis e imperadores beijarão os pés dos papas romanos. Aguardemos. Em 555, depois de se acertar com o imperador Justiniano, Vigílio estava voltando muito feliz para Roma, quando na altura da ilha de Siracusa morreu, envenenado. Morreu detestado pelo clero do Ocidente e do Oriente, porque no concílio, ora estava de um lado de um partido, ora estava de outro, sempre segundo o que considerava ser mais conveniente, de acordo com a ocasião. Bom, se você assistiu ao nosso primeiro vídeo, deve estar se perguntando: que fato relevante ocorreu em 538? Pela primeira vez, desde 476, Roma não tem um rei bárbaro no trono. Érulos, vândalos e ostrogodos. Estes povos de cristãos arianos agora são passados. Um novo poder começa a nascer em Roma. E o Código Justiniano, promulgado 4 anos antes, é efetivamente implementado em 538, em Roma, inclusive dando ao Papa o direito de perseguir os hereges, isto é, todos aqueles que não concordassem com a doutrina da Santa Madre Igreja. Inclusive, esse código é muito duro com relação aos judeus. Isso vai justificar as perseguições violentas que esse povo sofreu por parte da Igreja ao longo da história. Essa história está só começando. A história de Vigílio tem muitos outros detalhes chatos e enjoados. Eu poupei vocês. Mas neste capítulo vocês puderam perceber que os supostos sucessores de São Pedro não hesitavam em trair e matar os adversários para se apossarem do trono papal. Vamos terminar nossa história aqui. Pessoal, senta o dedo aí no like, inscreva-se no nosso canal e aperte esse bendito sino. Vejo vocês no próximo vídeo.